Meu nome é Webster Moriak, sou pesquisador da UERJ, professor titular, e vou fazer uma apresentação bem sucinta sobre o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio e a implicação da ocorrência de bacia de sal nessa região para a indústria do petróleo e por que é uma grande preocupação internacional com o petróleo que está sendo transportado através do Golfo de Hormuz. Então, nessa figura, nós mostramos várias das bacias sedimentares que são bacias ricas em sal. Se destaca nessa figura a região do Golfo da Pérsia, onde nós temos aqui a região montanhosa dos Zagros, que foi causada pela aproximação da placa da Arábia em relação à placa da Ásia. Então, essa compressão gerou essas montanhas e o sal que ocorre em subsuperfície e também aflora em alguns locais está sendo deformado pela tectônica de placas. Então, esse é um mapa geológico mostrando a placa da Arábia e na cor rosa nós temos as bacias de sal que ocorrem nessa região. Nós temos aqui no Golfo da Pérsia evaporitos desde o Iraque e o Irã, indo até a região do Catar, onde aqui ocorre o Arco de Catar. Aqui está o maior campo de gás do mundo, nessa região chamado North Field, e esses evaporitos avançam na direção leste até a região do Estreito de Hormuz, que está sendo mostrado aqui, e há várias outras bacias de sal na extremidade leste da placa da Arábia. Se observa que nós temos grandes falhas de empurrão na região dos Zagros que estão afetando a bacia de sal. E aqui a leste de Hormuz, nós temos, próximo do cinturão de dobramento do Paquistão, grandes falhas reversas em que a crosta oceânica do Tétis, que era um oceano antigo, está sendo soerguida e aflora aqui nessa região em Omã. Esse é um dos raros exemplos em que nós temos estruturas de sal na superfície. Isso é algo anômalo, tá? Não ocorre, por exemplo, no Brasil, porque o nosso clima ele é muito chuvoso. Lá é um deserto, então nós temos condições de preservar o sal da dissolução. Então, no caso aqui, vocês veem essa grande estrutura, isso é um anticlinal, e essa cor mais esbranquiçada, isso é o sal chegando na superfície, porque ele está sendo comprimido pela tectônica de placas. E aqui está um zoom dessa feição, vocês observam um diápiro de sal aflorante e que você pode estudar em detalhe. Esse é um exemplo de um dos diápiros de sal que aflora lá no Irã. Então, é uma das figuras que foi cedida pelos pesquisadores lá do Irã, está incluída no livro Salt in the Earth Sciences. E vocês veem o sal formando o diápiro aqui é o caule do diápiro, e ele está fluindo na direção do vale, e vocês veem as belíssimas camadas de sal sendo dissolvidas e formando novos ciclos evaporíticos no presente. A relação de petróleo com sal é conhecido há muito tempo, desde a primeira descoberta de campos de petróleo no Golfo do México. Foi lá que pela primeira vez se caracterizou esse relacionamento íntimo entre sal e ocorrência de petróleo. Então nós temos aqui o Golfo da Pérsia, com uma direção NWSE, controlado pela tectônica, e os campos de petróleo também têm essa mesma direção. Ou seja, a tectônica está controlando não somente o sal, mas também os campos de petróleo. E aqui nós temos em verde campos de óleo, em vermelho campos de gás. Aqui, nessa região de Catar, está o maior campo de gás do mundo, que está nessa região de um alto estrutural. Na Arábia Saudita, nós temos o maior campo de petróleo do mundo, que está sendo mostrado nessa posição. Então, várias bacias evaporíticas afetadas pela convergência das placas com falhas de empurrão nessa posição.
Então vamos ver em detalhe o que está acontecendo na região do Golfo da Pérsia. Então aqui está o Irã, tá, com vários campos de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e vários outros países como o Iraque, Kuwait, Catar, são grandes produtores. E para onde vai esse petróleo? Vai para os países que utilizam muito essa matéria-prima, como a Índia, que está crescendo bastante nas últimas décadas, e a China, que é o maior consumidor de petróleo do mundo. Então, aqui nós temos o Golfo da Pérsia, vários campos offshore, alguns campos onshore, no Irã, principalmente de gás, e vamos ver em detalhe o que ocorre nessa região. Aqui é o Estreito de Hormuz, ou seja, todo o petróleo que vem por navios aqui tem que passar nesse estreito para ir para a Índia e para a China. Então, nessa belíssima imagem 3D, que está no livro também, nós mostramos para vocês o que é o Golfo da Pérsia, o que são as montanhas Zagros, é um cinturão de dobramento do terciário, e aqui está o Estreito de Hormuz. Tá? Se o Irã realmente resolver fechar esse Estreito de Hormuz, o mundo perde 20% da produção diária. Tá? 20% do petróleo que é consumido no mundo atravessa essa região do Golfo da Pérsia, e esse estreito aqui é cerca de 33 quilômetros. Isso daí é pouco mais do que 2 baías de Guanabara, tá? E é isso daqui que controla o fluxo de petróleo no mundo. Tá? Então, quais são os países que utilizam esse Strait of Hormuz? Tá? É o Iraque, o Irã, Kuwait, a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos. Então, nesse mapa regional, se mostra a importância do Estreito de Hormuz para o transporte do petróleo que abastece o mundo. Então, olhando esse mapa, nós vemos a importância desses países do Oriente Médio para a produção de petróleo a nível global. Nós temos a Arábia Saudita, é o maior produtor de petróleo. Temos o Iraque, em que também já teve uma época de guerra. Petróleo sempre está relacionado a essas guerras. O Irã está sendo motivo agora de uma guerra no presente. Então, esses países utilizam o Golfo da Pérsia para levar esse petróleo para países que estão consumindo, como a Índia e como a China. A Índia, por exemplo, ela importa 85% do petróleo que é consumido. Graças ao trabalho da Petrobras, hoje o Brasil é autossuficiente em petróleo, então, principalmente com as descobertas do pré-sal. Se nós não tivéssemos descoberto o pré-sal há cerca de 20 anos atrás, nós estaríamos numa situação tão crítica quanto a Índia, que depende do petróleo do Oriente Médio. Como a Petrobras e várias outras empresas se dedicaram à pesquisa em águas ultraprofundas, nós temos hoje uma produção de mais de 4 milhões de barris por dia, que é suficiente para o consumo interno. Mas essa guerra pode resultar no aumento internacional do preço de petróleo, e isso seria muito complicado para a economia brasileira, porque encareceria todos os produtos que dependem do petróleo para serem transportados. Além do petróleo, nós temos outras fontes de energia que futuramente serão de grande importância para o mundo. Um dos fenômenos que está ocorrendo é a substituição dos automóveis a gasolina por carros elétricos. O problema de se utilizar carros elétricos é que você precisa de baterias com lítio. E o geólogo também está ligado à exploração de lítio, tanto na América do Sul quanto em vários outros países do planeta. Então, o lítio vai ser de importância extrema para a utilização em automóveis elétricos no futuro. Um dos problemas que nós temos no Brasil é que o nosso óleo, em geral, ele é mais pesado, ou seja, mais denso que o óleo que ocorre na região do Oriente Médio. Então, nós precisamos misturar um pouco do petróleo nacional com o petróleo que vem
dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, Irã, Iraque, para ter um produto mais qualificado para se utilizar em determinadas indústrias, como, por exemplo, a indústria aeronáutica. E o Brasil teve esse privilégio de se tornar autossuficiente porque a Petrobras, através de vários projetos de pesquisa, desenvolveu a tecnologia de exploração em águas profundas e hoje o pré-sal é uma realidade e produzimos mais de 4 milhões de barris por dia, rivalizando com grandes produtores mundiais como Irã, Iraque, Catar e Emirados Árabes Unidos. Então a geologia foi fundamental para o Brasil se tornar autossuficiente. E o Instituto Geoatlântico tem vários vídeos discutindo a geologia das bacias brasileiras. Será importante que vocês se inscrevam no canal, gostem desse vídeo, coloquem o gostei para que possam ser produzidos outros vídeos semelhantes a esse.